Eu falo com ele, tá bom, por isso cuidado. Angola com China, tudo de lei. Ela queria levar isso para a esposa dela. Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais esta edição do programa Segurança Pública. Como é habitual, nós mantemos aqui esta plateia de especialistas que nos ajudam a compreender os fenómenos que aqui trazemos. Hoje teremos como convidados da parte da Polícia Nacional o Superintendente-Chefe Mário Alberto, é o chefe do Departamento Técnico Aduaneiro do Comando Nacional da Polícia Fiscal. Muito obrigado por estar aqui connosco hoje. Boa noite. É a segunda vez que vem aqui ao Segurança Pública. É verdade. Portanto, está completamente à vontade. E pela primeira vez vamos ter aqui o Superintendente Catarino Roque da Silva, que é o comandante da unidade da Polícia de Trânsito. Para já, muito obrigado pelo prazer da sua disponibilidade. Obrigado por estar aqui connosco hoje. Obrigado, Jorge. Muito obrigado. Muito bem. E, depois de alguma ausência, temos aqui o Dr. Etiandro Slovan Simões, jurista. Como é que foram as férias, entre aspas? Foi trabalho. Este é o regresso dos que nunca foram. Muito bem, muito obrigado. E o doutor Pedro de Castro Maria, sociólogo. Boa noite. Boa noite. Mudou de posição, está ali do outro lado. Estou da mesma forma, sinto-me bem como se estivesse aí. Sim, senhor. Obrigado. Ora bem, em Segurança Pública hoje vai ver como muitos automobilistas na província de Luanda não respeitam os requisitos de transportação de menores, colocando em risco a vida dos próprios filhos, netos ou sobrinhos. É um flagrante, aliás, são vários flagrantes captados pela operação policial desencadeada numa das artérias da província de Luanda. O Segurança Pública esteve lá e, por isso, traz-lhe as imagens. Cadeira de retenção para automóveis. Um equipamento importante no transporte de crianças quando se trata da segurança dos menores. É também preocupação da Polícia Nacional quando o assunto é prevenção rodoviária. E como para quem conduz na via pública, prevenir deve ser uma constante, daí a frequente chamada de atenção da Polícia Nacional aos automobilistas que colocam em risco a integridade física das crianças. Aquilo que me faz compreender é que a senhora está mais preocupada com os transtornos do que com a segurança das crianças. Por exemplo, uma criança transportada sem a cadeira de retenção pode ser facilmente projetada para o exterior da viatura em caso de acidente. Só que, nestes casos, as consequências são quase sempre fatais. Nesta reportagem, pelo menos, acompanhamos mais uma operação da Unidade de Trânsito do Comando Provincial de Luanda. O foco desta operação que a Polícia de Trânsito do Comando Provincial de Luanda está a realizar hoje é essencialmente o uso da cadeira de retenção, ou seja, fiscalizar o uso da cadeira de retenção por parte dos automobilistas que transportam crianças a bordo da viatura. São sensivelmente 12 horas. A operação é montada na principal rua da Macambira, Luanda. O clima é de sol e presume-se que a temperatura máxima seja de 30 graus Celsius. Mas nem por isso a operação é cancelada. Boa tarde, meu senhor. Por favor, a sua documentação aí da viatura. O seu seguro já está fora do prazo. A sua documentação ou a documentação da viatura também está fora do prazo. Mas aqui o que me preocupa é o facto do senhor estar a transportar uma criança sem a cadeira de retenção. A criança deve ser sempre transportada na cadeira de retenção. E depois ela vai de pé por trás do senhor. Se houver uma travagem brusca, a criança é projetada para frente e pode acontecer o inesperado. O condutor parece muito atento à atuação do polícia. Mas, na verdade, ele demonstra não estar a perceber algumas coisas. Como, por exemplo, cadeira de retenção. Ele nem sequer sabe
o que é isto. Cadeira de retenção. Faz favor. Na verdade, o condutor não é proprietário da viatura. Ele apenas trabalha como motorista de uma outra pessoa. O agente em serviço já sabe disso, mas, com paciência, explica ao condutor o que é uma cadeira de retenção. A cadeira de retenção, Sr. Pedro, é uma cadeirinha que são vendidas nas lojas ou propriamente nas farmácias, aonde a criança, em função do seu tamanho, senta e tem o cinto de segurança que ele vai colocar na parte de trás da viatura para que ela se sinta segura. Qualquer situação, acidente ou uma travagem brusca, a criança está protegida porque está na cadeira de retenção. Não sei se já está a dar conta qual é a cadeira de retenção. Explicar isso ao doutor. Sim, tem que explicar. Acredito que o proprietário conhece e sabe qual é a cadeira de retenção, então tem que explicar a ele que tem que comprar uma cadeira de retenção aonde a criança vai se fazer transportar. Está bem, Sr. Pedro? Ainda assim, o automobilista é responsabilizado pelas infrações detectadas pelo agente em serviço, que lhe passa as devidas multas. Este veículo também estaciona na faixa de segurança pelo mesmo motivo. Transporta uma criança que não usa a cadeira de retenção. Senhor Júnior, o senhor não sabe que a criança deve ser sempre transportada numa cadeira de retenção? É num transporte bastante tempo. Nós para buscar a minha filha, para fazer prova. Eu mudei para Viana Dias. Sim. Sim. Eu fico aqui uma roupa para ela, agora eu sei que tem que ter uma cadeira de. Mas independentemente disso, a gente sempre que tivermos numa situação dessa, eu sei que há aquelas situações que são pontuais, mas a gente tem que estar sempre prevenido. Por isso é que temos que colocar a cadeira. Temos criança, sabemos que nós fizemos o transporte dela para a escola, para casa e vice-versa. Então a gente coloca a cadeira, fica ali na viatura, porque sempre que aparecer aquelas situações em que nós temos que ir de forma rápida buscar a mesma, então temos sempre a cadeira ali conosco. O automobilista convence o polícia de que se trata apenas de um descuido. Por isso, é atenuado. Obrigado pela sensibilização que fez. E eu também vou transmitir os outros. Espero que faça isso. Não pode ficar só com o senhor, mas isso são uma mensagem que nós temos que levar sempre para os outros, não é? Porque tem-se dito que prevenção rodoviária somos todos nós. É preciso que a gente façamos a nossa parte. Vou dar a minha parte. Tá bem? Faz favor. Bom trabalho. Boa viagem. Já este veículo é orientado a estacionar por um outro motivo, mas que não deixa de ser importante quando o assunto é prevenção. O cinto de segurança. Eu lhe mandei parar porque o senhor não está a utilizar o cinto de segurança. E por outra, a documentação do senhor já venceu. Isto dá a apreensão da viatura. Nesse contexto, eu vou prender a viatura do senhor e automaticamente lhe vou passar a multa por não fazer uso do cinto de segurança, ok? O automobilista tenta se explicar e, para ilibar-se da atuação da polícia, revela que é também uma autoridade, embora esteja civil. Não percebi? Não percebi? Não, por isso mesmo, os polícias é que têm que começar a dar exemplo, né? Tanto faz o polícia como o militar, é que devem dar exemplo, né? Para a sociedade civil acompanhar. Exatamente, eu só tirei o carro para ir acompanhar mesmo o colega. Está bem, independentemente de ser polícia e de tirar o carro para ir ao funeral, isso não justifica que o senhor não pode ser aplicado a multa. Sim. Não é verdade? Pelo menos que aplica a multa. Ok. Pois é.
O automobilista tem uma segunda chance. Por isso, a sua viatura não será apreendida. Mas, quanto ao uso do cinto de segurança, disto, pelo menos, não escapa. Ele vai pagar mesmo uma multa. Este veículo é dirigido por uma senhora. Ela tem no carro 3 crianças que não fazem uso da cadeira de retenção. Senhora Vumba, eu lhe mandei parar, ele foi aplicar uma multa. A senhora está a transportar criança e as crianças não estão nas cadeiras ou nas respectivas cadeiras de retenção. Mas afinal, o que diz o Código de Estrada em relação à cadeira de retenção? O decreto número 5/08 frisa no seu artigo 55, no número 1, o número 1 do artigo 55, frisa que todas, ou seja, crianças inferiores a 12 anos de idade e com menos de 1,5 m de altura devem ser transportados no banco de trás da viatura, ou seja, não podem ser transportados no banco de frente da viatura. E ainda no número 2 do mesmo artigo, frisa que as condições de transporte dessas crianças deve ser feita mediante ao cinto de segurança ou dentro de uma cadeira de retenção adequado ao tamanho e à idade da criança. Repare neste veículo. A condutora transporta uma criança sem a segurança que se exige no Código de Estrada. E mais, ela até já foi multada por isso. A senhora só foi multada porque está a circular com as crianças sem a cadeira de retenção. A nossa unidade é tão próximo ou o local onde a senhora foi fazer o pagamento é tão próximo da unidade. Por que não foi trazer as crianças? Porque a nossa preocupação aqui não é a multa, é a segurança da... Nós temos a unidade de trânsito, de onde a senhora foi fazer o pagamento. É onde a gente funciona. Do mesmo jeito que a senhora foi lá fazer o pagamento, poderia também nos localizar lá. Aqui o que me faz compreender é que a senhora está mais preocupada com os transtornos do que com a segurança das crianças. A condutora diz ser a avó da criança em causa e volta a justificar-se diante do polícia. O pai dele está cá, deles, que pediu-me para vir apanhar porque não tem tempo de serviço. Não tenho mais que mandar, porque os outros filhos não estão cá. Tá bom. É só por isso. Tá bom, mas espero que não volte a acontecer, tá bem? Faz favor, encoste a sua viatura. A operação não para e mais um automobilista é orientado a estacionar. Estacionar sim, mas na faixa de segurança criada pela polícia. Boa tarde, minha senhora. Faz favor, encoste só bem a viatura. Agora sim, é uma senhora ao volante, tem a cadeira de retenção, transporta uma criança que parece estar a fazer uso da mesma, mas só que parece mesmo, porque na altura em que foi interpelada pela polícia, a criança não usava a cadeira em causa. A senhora tem a cadeira de retenção aí na viatura, mas transporta a criança fora da cadeira de retenção, não é? Se a senhora comprou a cadeira de retenção é para usar, não é para estar ali como efeito, vamos assim dizer. Cadeira é para colocar a criança. Como mãe, deve proteger o seu filho, não é? Pois é, ela reconhece o erro, mas é responsabilizada pela infração cometida. Em função dessa infração, eu vou lhe multar. Espero que não volte a acontecer, que a próxima senhora coloca a criança no lugar certo, que é a cadeira de retenção, está bem? Ora bem, estes são os flagrantes captados pela Câmara do Programa Segurança Pública.
A autoridade competente para o comentário que se impõe nesta altura é o Superintendente Catarino Roque da Silva, o comandante da unidade da Polícia de Trânsito em Luanda. Para já, qual é a avaliação que faz ao desempenho dos agentes da polícia? Antes de tudo, boa noite, caros telespectadores. Dizer que a nossa avaliação é positiva, mas ainda estamos além daquilo que nós desejamos. Nós, diariamente, a nossa preocupação são essas incivilidades que a população vem cometendo, sobretudo, nesse caso específico, a cadeira de retenção, porque nós podemos observar que, infelizmente, muita gente ainda negligencia o facto de utilizarem a cadeira de retenção. Nós sabemos que a cadeira de retenção é um utensílio muito importante para salvaguardar a integridade física, sobretudo das crianças, que é para isso que foi criado, porque numa travagem pode ser projetada e aí causar então a morte. Isso demonstra que nós ainda desrespeitamos muito o Código de Estrada. Seja como for, é o bem-vida que está aqui a ser protegido e a polícia vai continuar com o seu trabalho de fiscalizar até inculcar nas pessoas esta responsabilidade. Isso foi apenas uma das muitas operações que nós temos vindo a fazer relativamente à cadeira de retenção. Repara que são várias as infrações que vêm cometendo. O Código de Estrada tem 179 artigos, para além de 109 artigos, tem 21 diplomas avulsos. Logo, são várias as infrações que nós temos que fiscalizar. Essa apenas é uma delas que nós estamos preocupados, sobretudo no tempo de aulas, porque os pais insistem em não fazerem a aplicação ou o uso da cadeira de retenção. Muitas vezes se levanta a questão da ligeireza por excesso, digamos, das sanções que o Código de Estrada impõe. Neste caso específico, eu digo que a sanção ainda é muito leve, porque ela vai... Estamos a falar de 60 UCFs, que é a Unidade de Correção Fiscal, a 300 UCF. Logo, nós temos que aplicar a partida a sanção mínima, que vai dar mais ou menos, estamos a falar, se uma unidade de correção fiscal representa 80 kwanzas, estamos a fazer contas rápidas, isso vai dar mais ou menos 5.800 kwanzas. Logo, não é muito significativo para os bolsos pesa pouco ainda. Exatamente, para os bolsos dos cidadãos. Muito bem. Doutor Itiandro Simões, pelo que acabou de ver, como jurista, o que é que acha que deve ser a reação da nossa lei às infrações cometidas? Bem, a lei está ali, estabelece as infrações e há um trabalho que deve ser feito junto dos próprios, e aliás a polícia tem estado a liderar muito bem este trabalho, de apelo aos pais, que está em causa de facto a vida e a integridade física dos menores. Agora, o nosso Código de Estrada estabelece de facto essas sanções, já foram aqui referidas, e há que também aqui referir que as pessoas que geralmente dão boleia, acontece muito esses casos, está uma mãe com uma criança, está um menino na paragem de táxi, às vezes damos esta boleia, há que ter atenção, ou aqueles casos das crianças que se recusam a utilizar as cadeiras de retenção por algum motivo, não quererem estar ali. A lei estabelece que o proprietário, quem estiver a conduzir a viatura, o condutor do veículo, é que será o responsável por isto. A linha D do número 5 do artigo 133 do Código de Estrada estabelece uma responsabilidade em relação à transgressão ao condutor. E numa Luanda, com a condução que existe meio caótica, é importante que os pais tenham essa atenção, tenham esse cuidado redobrado e que pensem que o que estão a proteger é, de facto, a integridade física dos seus filhos, dos menores. Exatamente. Dr. Pedro de Castro Maria, já foi muito difícil nós, os angolanos, condutores, aceitarmos o uso do cinto de segurança. Mas é possível e aí está a prova. Hoje dificilmente se consegue ver um condutor a circular sem ativar o cinto de segurança. Mas a questão da cadeira de retenção, o uso da cadeira de retenção é ainda um desafio. O que é preciso dizer às famílias, aos pais, aos encarregados, quanto à importância deste acessório vital? O mesmo que foi dito aos motoristas a quando da resistência que havia no uso do cinto de segurança. Já assinalamos aqui uma vez que o trabalho da polícia nesse sentido
foi bastante importante, muito pedagógico. Foi uma campanha acompanhada de peças de teatro, acompanhada de muitas peças de publicidade pela televisão e outros órgãos de comunicação social. Enfim, a fase pedagógica foi muito bem feita. Quando se chegou para a fase coerciva, grande parte dos automobilistas já estavam sensibilizados da necessidade do uso do cinto de segurança. E era uma prática que quase não acontecia, quase ninguém no país tinha prática do uso do cinto de segurança. Quer dizer que, através sempre de um processo de educação, de um processo de sensibilização, é preciso, de alguma forma, moralizar-se a sociedade. As crianças não obedecem sempre, cegamente, às orientações que lhes são passadas pelos adultos. Faz parte do pleno uso do direito do mimo. Exatamente. Não podemos também continuar a construir uma sociedade, e eu tenho estado com alguma inquietação, com alguma preocupação a constatar que hoje as crianças têm essa margem de mimo muito grande, muito extensa. Quem disse que é a criança que tem de determinar sempre o que é bom para si? Isso compete aos adultos. Ainda bem que a polícia está a fazer o seu trabalho. É bom que também faça um trabalho pedagógico, similar àquele que foi feito há quando, da campanha em prol do uso do cinto de segurança. E é bom que essa campanha seja extensiva, a polícia convide também dos capacetes outras para os instituições, motociclistas. exatamente, outras instituições, aquelas sobretudo que têm muita influência sobre as pessoas, nomeadamente as igrejas, as escolas, mas sobretudo também um trabalho em prol das famílias. Como é que uma mãe tem a cadeira de retenção e tem a coragem de deixar a criança viajar de pé? Não é que a mãe não tenha noção de que o seu filho é importante. Mas alguém precisa lhe dizer que a vida humana é um bem sagrado e que a integridade física da sua criança, pela sua irresponsabilidade de não estar a fazer uso da cadeira de retenção, está a pôr em risco a vida da própria criança. Os estabelecimentos comerciais geridos por determinados cidadãos estrangeiros passados a pente fino por uma operação policial que teve lugar no município do Kazenga. É um trabalho conjunto da Polícia Económica e de outras instituições públicas afins. Houve 2 detenções de cidadãos estrangeiros por permanência ilegal. É o que vai ver já a seguir. Dezembro de 2014, município do Sambizanga. Uma brigada multissetorial encabeçada pela Polícia Económica fiscaliza a atividade comercial de alguns comerciantes estrangeiros no país. O objetivo é inspecionar até que ponto eles estão legais para exercerem um determinado negócio. Ao entrar num dos estabelecimentos escolhido pelas autoridades, começa a dor de cabeça. Bom dia. Bom dia. Põe só de pé, faz favor. O gerente. Não está aí. E o senhor é quem aqui na empresa? Sou motorista. Os fiscais desconfiam que o responsável pelo armazém esteja a fugir e decidem procurá-lo. Minutos depois, encontram este cidadão. O senhor está escondendo por quê? Faz favor, está escondendo. Vem, faz favor, vem. É esse que nos espreitou? A pessoa encontrada diz que não é funcionário do estabelecimento. A documentação do estabelecimento. Eu não trabalho. Não trabalhas aqui? Vem fazer aqui. Teu amigo. Você trabalha aqui sim, fala a tua verdade. Não, estou falando a verdade. Você trabalha aqui. E o que é que estava a fazer lá em cima? Quando eu trabalhei? Está a fazer relatório. Relatório? O escritório é lá? Não. Está a fazer relatório. Relatório de quê? Relatório é feito no escritório. Você estava a fazer relatório? Sim. Estava a fazer relatório? Você não trabalha. Está na loja do teu amigo, se não trabalha, você vai fazer relatório lá em cima. Ele mesmo. Oh, ele está a trabalhar. Calma. Nos dá os documentos da empresa. Vai chamar. Liga. Liga. Pois é, não é funcionário e estava a fazer relatório. É complicado. Bem, mas na sua língua, ele contacta o seu amigo.
Olha, isso ele Diz para ele vir. Chama o gerente para vir. Chama o gerente para vir. Manda vir, já? A ligação torna-se longa, o que levanta suspeitas aos fiscais. Vocês têm que ter o alvará fixado aí, têm que ter o horário de trabalho, o certificado de habitabilidade, quer dizer, que vos possibilita vocês a efetuar a atividade. Nesse momento vocês não têm o alvará fixado, não têm o horário de trabalho, nem o certificado de habitabilidade. Então, a falta do horário do alvará fixado na parede é uma infração. A falta do certificado de habitabilidade, outra infração. A falta do horário de trabalho também é outra infração. B1/07. Então, vai ligar para o responsável da empresa, né? Hello. Alvara galamala galan dolo. Awa sakit yung mau sari dolo. Alvara galamala abelo wana yung sari dolo. Funa na rakabo. Você tá longe. Vira o camarada. Tá longe da Manda vir o gerente. Olha, colega, é assim. Não, o gerente é você. Vamos trabalhar. Senão vamos ficar muito tempo aqui. Tá, manda vir o gerente. Ele manda vir, ele fala para vir. Nem estou autorizado a ficar à frente, até porque ele nem sequer sabe falar a nossa língua. Manda vir o gerente, vamos trabalhar. Tá vir? Ele manda vir, ele manda vir. Como o gerente demora a chegar, as autoridades decidem voltar a revistar o estabelecimento. Sobem as escadas e eis que encontram mais um que se escondia dos fiscais. Sim, ele não estava a dormir e não se sabe por que ele estava a fugir. Será ele o gerente? É o que vamos saber a seguir. Mas antes disso, por que não descer as escadas e voltar ao armazém? A tua documentação? Não tem documentação? Ele nem sequer devia estar no país. É como ele disse às autoridades. Não tem a documentação pessoal. Mas é funcionário da loja. Só que não é ele o gerente. Os fiscais decidem começar o trabalho, mas as voltas não param. Os documentos da loja. Mas não tem ninguém. Eu não sou trabalhando aqui, chefe. Faz favor. Bom dia. É o gerente? Não, é. Hã? Gerente é quem? Nesse estabelecimento não tem gerente, não tem... O senhor trabalha onde? Não entendo. Você não trabalha aqui? Nem telefone, aí fala telefone. Não sou eu. Mas então aqui não há dono, não há gerente, não há nada. Esse estabelecimento funciona assim. Tem que aparecer alguém. Então isso não funciona. Você trabalha aqui? Não, está aberto, está comercializando, não tem ninguém. Puxa, também já vai. De repente, chega mais um cidadão estrangeiro que se apresenta como gerente. Bom dia. É o gerente? É o gerente da loja? Tá bom, obrigado. Ainda assim, o responsável da brigada de fiscalização apresenta a equipa. É uma brigada multissetorial. Polícia Econômica, Comércio, Bombeiro, DEFA, Comércio. Essa é a nossa ordem de tarefa. O gerente do armazém disponibiliza-se a entregar os documentos da loja, que, segundo ele, encontra-se num outro lugar que só ele mesmo sabe. Mas enquanto isso, os fiscais começam já a detectar as primeiras irregularidades. A princípio, isso está assim por aqui. Essa é uma arrumação. A arrumação é assim? É assim que se arruma. Tem que separar os produtos, o arroz no seu devido lugar, a fuba, o leite. Vocês só atiram. Isso é uma arrumação. Vamos. Você tem que estar ciente que há infração. Para depois não dizer que a polícia multou, a polícia não multou. Assim, isso tá bom. Isso tá bom. Isso aqui. Num armazém, isso aqui, assim.
Esse lixo todo isso aqui. Tá bom assim. E da higiene não é tudo. Veja a casa de banho do armazém. Aqui, quase tudo não está limpo. Já o acondicionamento dos produtos, as imagens dizem tudo. Má arrumação. Você o produto atira de um canto para o outro. Não pode. Assim não vamos trabalhar assim. Isso tem lei, tem que se fazer sentir a lei. Quanto aos documentos, estes não chegam. É hora de anotar as irregularidades. Falta de boletim de sanidade, falta de certificado de habilitabilidade, a falta de asseio e higiene, a falta de faturas de aquisição dos produtos, a falta de extintor, a falta do horário de trabalho. São muitas infrações. Sim, senhor. Mas isso não dá o encerramento do... Não dá, dá a aplicação de uma multa. E quanto tempo eles têm que ter para regularizar isso? Depois dele pagar a multa, dirige-se aos serviços de comércio para se legalizar. Mas assim fecha o armazém até que... Não fecha. Continua com as suas atividades e até regularizar a situação dele. Pois é. Recorda-se dos senhores encontrados no princípio da operação? Sim. A partir de agora, eles estão detidos. Tudo porque eles nem sequer apresentaram a documentação pessoal. Depois desta reportagem que acabamos de ver, vamos agora passar para os argumentos que se impõem. Superintendente-chefe Mário Alberto, que é o chefe do Departamento Técnico Aduaneiro do Comando Nacional da Polícia Fiscal, qual é a sua avaliação sumária a esta reportagem que nós acabamos de ver? O exercício da atividade comercial rege-se por leis, por regulamentos, por normas. E o que nós podemos constatar aqui, acompanhar aqui, é que temos muito, mas muito que fazer para pôr ordem no exercício da atividade comercial. Este é o exemplo escola do que pode acontecer àquela agente comercial que insiste em realizar a sua atividade à margem das leis. Correto. Portanto, é importante que qualquer cidadão, seja ele nacional ou estrangeiro, que queira exercer uma atividade comercial, ponha ordem, trate os documentos necessários, legalize o seu estabelecimento comercial, enfim. Muito bem. Dr. Tiandro Slovan Simões, aqui qual é a devida qualificação que o senhor acha que é preciso fazer a estas infrações que foram identificadas? Para já são exigíveis estes documentos que foram aqui apontados, o certificado de habitabilidade, o alvará, o horário de trabalho, enfim, demais documentação exigida. É preciso que estes documentos existam e estejam ali à entrada do estabelecimento? Sim, é necessário que esta documentação exista. Nós temos a regulação desta matéria prevista pela Lei das Atividades Comerciais, que é a Lei 1/07, é 2007 essa lei, que vem estabelecer qual é o conjunto de requisitos necessários para que uma pessoa esteja licenciada ao exercício da atividade comercial. É claro que este exercício depois é verificado pelas inspeções que se façam sobre os estabelecimentos em efetivo funcionamento. E aqui no caso, de facto, uma equipa mista e que a composição tem que ser mesmo nestes termos. Tivemos várias infrações, de facto, que são só transgressões, não chegaram a constituir da matéria que verificamos crime. Agora, em que transgressões são estas? Temos, por um lado, a lei das atividades comerciais estabelece as infrações ligeiras, as infrações graves e as infrações muito graves. Nós, em relação à questão de não haver o horário de trabalho afixado, bem como em relação à falta do alvará visível, isto constitui uma infração ligeira que, segundo o artigo 35 da Lei das Atividades Comerciais, vai aplicar-se aqui uma pena de multa
de 1 a 10 dias, sendo que cada dia de multa é calculado em função de 5 salários mínimos nacionais. Agora, não verifiquei aqui na peça infrações graves, mas houve aqui infrações muito graves. As infrações muito graves diziam respeito, por um lado, à falta de condições de higiene e da salubridade, que é previsto pela linha I do artigo 37, do número artigo 37 desta lei, que isto constitui uma infração muito grave. Por outro lado, também falta de condições de habitabilidade, derivadas desde logo da não existência do certificado de habitabilidade e do mau condicionamento daqueles produtos. Aqui também teremos novas infrações, isto é, para cada O que é que a lei aqui quer chamar habitabilidade? Estamos a dizer requisitos de segurança da estrutura do próprio edifício. Um armazém como este, se não tiver devidamente acondicionado, com espaços de circulação do ar, com espaço com os extintores de incêndio, se há um pequeno incêndio, pelo número de produtos que está mal acondicionado, é capaz de colocar não só em causa a segurança de quem esteja neste estabelecimento, mas como das pessoas que estejam nos lugares mais próximos. E aliás, a não inspeção mesmo feita, o facto de não haver nem ter sido feita uma inspeção pelos serviços de bombeiros, até só serve para reforçar esta questão. Claro. Para cada infração, nós vimos 2 infrações leves, isto é, haverá uma pena de multa para cada uma das infrações leves. Agora, também temos infrações graves, uma em relação à higiene, outra em relação à habitabilidade. E se o proprietário não tiver mostrado que está habilitado ao exercício da função, isto é, se não mostrar um alvará que lhe permita ter o armazém, teremos uma terceira infração grave. Essas infrações graves têm uma sanção, uma pena de multa de 2 a 20 dias de multa, calculadas cada dia de multa por tendo em conta 5 salários mínimos nacionais, 5 salários mínimos da função pública. Muito bem, e vamos então avançar para aquilo que é o comentário do Dr. Pedro de Castro Maria. Nós, de resto, estamos habituados à ideia de que estes estabelecimentos comerciais que foram trazidos pelos estrangeiros dão um enorme jeito, porque eles estão a funcionar, por exemplo, ao final de semana, até a altas horas. As famílias dizem que realmente o seu regime de trabalho é salutar. No entanto, está este lado da violação da lei que acaba por pôr em causa o desempenho das próprias instalações. E é preciso aqui chamar a atenção para o facto de que devem ser os cidadãos estrangeiros a se adaptarem ao nosso modo de vida e não o contrário. Isso significa o quê? Devem ser eles a estar preocupados em cumprir as nossas leis, porque vão exercer aqui a sua atividade, vão fazer aqui o seu ganha-pão, embora que fazendo eles vão, de facto, ajudar as nossas famílias, vão, porque alguns deles são importadores e nós sabemos algumas fragilidades no domínio da produção nacional, e eles vão importando massivamente muitos bens alimentares. Mas é preciso que tudo se faça com ordem, tudo se faça dentro da lei e tudo se faça em harmonia, inclusive aos nossos hábitos socioculturais. Uma preocupação que eu tenho tido em relação, por exemplo, a alguns estrangeiros que realizam atividade comercial no país. Aquelas cantinas de bairro, muitas delas às sextas-feiras fecham, por causa de um traço cultural ligado a eles, da sua religião predominante. Mas isso tem estado a causar transtorno a muitas das nossas famílias. Seria bom que as autoridades pudessem pôr cobro a isso. Eles têm que obedecer o horário, e aqui falou-se da fixação dos horários em local visível, não é? E foi uma das infrações que eu creio que foi detectada. A reportagem mostrou isso. Portanto, é bom que eles fixem os horários nos seus estabelecimentos e quando não for de acordo com a nossa legislação, com os nossos regulamentos, as autoridades têm que estar aí para pôr cobro a isso, no sentido de que não tenhamos um país em que o estrangeiro chega, pensa que pode fazer o que lhe apetece, ao arrepio da lei,
e fragilizar assim a nossa ordem social, o nosso controle social e a harmonia que se pretende. A Polícia Fiscal interceptou no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro uma carga de mais de 360 quilos de marfim, carga pronta a sair pela mão de 3 cidadãos asiáticos. O destino desta carga era a capital da Etiópia, Addis Abeba. Entretanto, os estrangeiros envolvidos nesta trama estão foragidos. Veja a reportagem já a seguir. Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro. Luanda, para além de ser o principal cartão postal da capital do país, é também considerada a maior zona fronteiriça de Angola. Em média, por aqui passam 5.000 pessoas por dia. Antes de embarcar, os passageiros passam por um processo de revista rigoroso. Eles também não sobem para o voo sem que as suas bagagens sejam revistadas. O objetivo é combater as possíveis transgressões que aqui acontecem. Nem com isso, o crime de contrabando deixa de existir. Todos os dias, alguns cidadãos tentam entrar e sair do país com produtos ou substâncias legalmente proibidas. Por exemplo, você já ouviu dizer que a comercialização ilegal de marfim é crime? Pois é. Traficar marfim é internacionalmente proibido. Apesar disso, quase todos os dias, cidadãos há que tentam passar pela guarda aeroportuária com chifres de elefante. A maior parte deles são asiáticos, com destaque para os cidadãos chineses. Nós até já falamos sobre o assunto numa das edições do Segurança Pública. Eu falo com ele, tá bom, por isso cuidado. Angola com China, tudo de lei. Tem marfim não tudo viaja. Parece banalizarem o que é de lei. Neste momento, você está a ver a maior apreensão de marfim da Unidade Fiscal Aeroportuária, pelo menos este ano. São 111 peças de marfim bruto, retirados em 64 chifres de elefante, camuflados em 12 malas. Muito marfim. São no total 369 quilogramas de marfim, claro. É neste ato, no ato da vistoriação, que foram encontrados essas malas, fruto de uma atividade de acompanhamento dos nossos oficiais, dado que havia alguma suspeita sobre as pessoas que estavam a realizar o check-in, e haviam malas com peso que indiciava que algo de anormal ali estava. E não é tudo. Vamos à reflexão. Estão em causa 64 chifres de elefante. No caso, cada elefante representa 2 chifres. Bem, se dividirmos 64 por 2, teremos um resultado de 32. Provavelmente 32 elefantes foram abatidos. É muito animal. A mercadoria em causa pertence a 3 cidadãos asiáticos. Eles embarcariam num voo com destino a Addis Abeba, maior cidade e capital da Etiópia. Não se sabe como, mas eles estão foragidos. Depois de fazerem o despacho da sua bagagem, alguém os alertou e não conseguiram fazer a imigração. Não conseguiram transitar a imigração. Simplesmente desapareceram. A gente deduz que terão fugido porque sabia que a polícia estava em causa das suas malas. Os 3 fugiram, mas este não. Atenção, ele
nem sequer esteve com os donos dos 369 quilos de marfim na altura em que o crime foi descoberto. Mas ele também é asiático e de nacionalidade chinesa. Consigo foram encontradas algumas peças de marfim trabalhado minutos antes de chegarmos ao aeroporto. Nestas imagens, é possível perceber que ele se comunica com as autoridades através de mímica, mas ele não é mudo, só que não fala português. Mas ainda assim, falamos com ele através de uma intérprete. Ela queria levar isso para a cera, para a esposa dela. Mas afinal, onde é que eles compram o marfim? Angola não vende isso no mercado do Perfeita. Sim, Benfica. Aqui, o negócio proibido acontece sem qualquer impedimento. É possível ver cidadãos nacionais a comercializarem marfim. E o negócio parece ter aderência, sobretudo dos cidadãos estrangeiros. As características físicas dos clientes dão-nos a impressão que se trata de cidadãos asiáticos. O número 1 do artigo 191 do Código Aduaneiro diz: quem, por qualquer meio, colocar ou detiver em circulação no interior do território aduaneiro mercadorias em violação de leis aduaneiras relativas à circulação interna de mercadorias sem o processamento dos documentos legais exigíveis ou sem os selos, marcas ou outros sinais apostos pelas alfândegas, nos termos da legislação em vigor, é punido com prisão de 3 meses a 2 anos e multa de 1 a 3 vezes o valor dos direitos e demais imposições devidos. Este, o seu caso, é semelhante, mas é um caso à parte. Está detido e será presente ao Ministério Público para os devidos efeitos. Consequência: ele vai perder a mercadoria, hoje pelo menos perdeu o voo. Muito bem, agora vamos aos argumentos que se impõem. Superintendente-chefe Mário Alberto, um trabalho que para já reflete, digamos, o âmbito de visão da Polícia Fiscal nestas entradas e saídas através do Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro. 360 quilos de marfim interceptados no nosso aeroporto, em Luanda. Permita-me dizer, em primeiro lugar, que a Polícia Fiscal, como uma força preparada, especializada, para apoiar a AGT, a Administração Geral Tributária, no controle de todas as fronteiras. Fronteiras terrestres, fronteiras aéreas, fronteiras marítimas, fluviais e lacustres. No que respeita digamos assim, a matéria fiscal e aduaneira. O Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro é uma fronteira aérea. E nós temos a missão de apoiar, conforme eu dizia, a Administração Geral Tributária naquilo que respeita à prevenção e combate de todas as infrações tributárias. Neste caso. Portanto, nós estamos perante aqui um crime de contrabando qualificado de exportação de marfim. Portanto, a nossa legislação, felizmente, prevê e pune o tráfico ilícito de marfim. E foi, digamos assim, um trabalho operativo muito bem direcionado, graças à vigilância e prontidão das nossas forças destacadas no aeroporto, esse marfim não saiu. A Addis Abeba é necessariamente um mercado para a venda de marfim? Digamos que, bom, o mais importante para os contrabandistas, o mais importante para os traficantes é fazer sair o marfim do nosso país, para lá fora fazerem um negócio ilícito. Que mecanismos é que a polícia vai usar para poder encontrar esses chineses? Bom, nós estamos... Diz-se com todo respeito aos chineses, são todos muito parecidos. Correto, mas... Passa a brincadeira. O processo está numa fase de segredo de justiça, mas devemos dizer que todos nós, a polícia está a trabalhar no sentido de, digamos assim, deter os
os traficantes. Isto vai acontecer. Agora, também devo acrescer aqui que eu dizia que a nossa lei felizmente prevê. Também temos o Código Geral Tributário, recentemente aprovado. O Código Geral Tributário foi aprovado no ano passado e também prevê este contrabando qualificado, o crime qualificado de contrabando de exportação, prevê. E prevê uma moldura penal que vai de 1 a 4 anos de prisão ou multa, correspondente ao valor de 3 a 6 vezes o valor da mercadoria. Portanto, digo assim que somos nós... Independentemente de saber se é estrangeiro ou nacional? Independentemente da nacionalidade. É importante que... O mais importante é que estamos perante um traficante. Muito bem. Doutor Itiandro. O que é que diz a lei? A lei diz basicamente o seguinte, ao artigo 33 da Lei 3/14, que é a lei sobre os crimes subjacentes ao branqueamento de capitais, que no fundo vem fazer essa lei uma atualização de novos tipos de infrações que são muito praticadas por organizações criminosas e pelos quais muitas vezes branqueia-se o capital. Esse artigo 33 prevê, na linha A do número 2, uma pena de 6 meses a 3 anos para quem detiver, transportar ou vender espécies legalmente protegidas. Esta venda, quer seja comercializados vivos ou mortos, ou quer seja plantas ou animais, quer seja em parte, que no caso, por exemplo, marfim é parte de uma espécie protegida, a lei estabelece a pena. Considera como crime, estabelece a pena. E Angola, em 2013, aderiu à CITES, que é a Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies de Fauna e de Flora Selvagens ameaçadas ou que estejam em extinção. Esta Convenção, a CITES, faz uma listagem de um conjunto de plantas e de animais que ou estão protegidos ou estão ameaçados, ou estão em extinção. Exato. E o anexo 2º refere os elefantes e os rinocerontes como espécies que estão protegidas. Agora, o nosso país aderiu a essa convenção e compromete-se, é claro, a estabelecer as disposições da convenção a nível interno. Mesmo na forma negligente, mesmo para quem não saiba, a lei estabelece uma sanção que vai até 1 ano de prisão. De prisão, efetiva. Mesmo que isto possa depender do critério do juiz, mas mesmo para quem faça de modo negligente, é considerado crime. Esta é a primeira coisa que deve ser feita. A segunda, as equipas de inspeção do Ministério do Ambiente têm que começar a ir ao terreno. Porque há organizações criminosas que estão envolvidas nisto. Este marfim que está a ser exportado, estamos a ver o chinês que está a levar de facto, mas esse elefante foi caçado em alguma zona cá do país. E os elefantes estão a regressar ao país através do Guancoban. Vimos na última semana uma boa notícia para nós, que nos vai agradar muito mais quando soubermos que de facto a espécie é protegida. Se estiver a ver esse abate destas espécies, haverá um reflexo negativo sobre o próprio Plano Nacional de Fomento Turístico, que está agora a ser implementado, turístico natural, porque não haverá espécies de animais para serem mostradas. Ora, vamos então agora avançar para o exemplo da semana. É, para já, um exemplo difícil de qualificar, é negativo desde logo. Se for uma brincadeira, é uma brincadeira de muito mau gosto. Um bebê de menos de 1 ano, imagine, com os olhos vendados, amordaçados nos braços e nos pés. Imagem que nós vamos projetar já a seguir. Enfim, estávamos aqui a comentar sobre a brutalidade desta imagem. De facto, se for uma brincadeira, tal como disse, é uma brincadeira de muito mau gosto, não é? Uma criança com os olhos vendados. É tão somente uma brincadeira que não pode ser aceita sob nenhum ponto de vista. Exato. Não há nenhuma possibilidade. Mas parece ser uma creche, né? Porque estão ali alguns brinquedos, enfim, ali à volta. Sim, porque a criança como tal, depois trata-se de um bebê inocente,
frágil fisicamente, psicologicamente, enfim, precisa todo o cuidado, toda a proteção. Criança é prioridade absoluta. Como é que pessoas podem simplesmente pensar que, como se de um objeto tratasse, não é? Eu acho que essas pessoas devem ser responsabilizadas, e elas próprias reeducadas. Essas pessoas precisam de reeducação. O doutor Itiandro dizia que se recusa a comentar este fato. É que isto é tão grave que isto ou se terá passado em casa dos seus pais ou eventualmente na creche. A hipótese da creche é mais provável. É mais provável. É importante que o MINARS ponha a mão para começar em relação às regras de segurança que tenham esses estabelecimentos, para ver se as pessoas que lá estejam a trabalhar estão mesmo formadas e capacitadas para cuidar das crianças. Em segundo lugar, quem tiver feito isso, isso vai ser depois verificado. Tem que haver uma investigação criminal, porque aqui pode-se acusar mesmo por um crime de ofensas corporais contra esta criança. Muito obrigado a todos, aos caros convidados presentes e a si que nos esteve a acompanhar. Aceite o nosso reiterado abraço de boa continuação. Nós voltamos daqui à próxima semana e até lá esperamos que seja um obreiro das boas práticas, dos bons exemplos. Segurança Pública está consigo e é para ficar. Até lá.